Irmão, a gente pode falar um pouquinho sobre ontem? Pode, filho? Por que não? Ontem nós tivemos aqui a presença de uma moça que provavelmente tem uma energia muito forte, uma médium, né? E é, ela não é daqui, é de outra cidade, e que o irmão, o Frei, me disse que provavelmente ela iria incorporar, certo? Realmente ela estava muito cercada de espíritos Ela precisa dessa necessitados. incorporação, filho. Mas eu entendi que ela está grávida, Não, filha. não é? Ela está amedrontada de novamente engravidar. Ah, ela ainda não está grávida. E ela está impedindo que isso aconteça. Hum, E ela não pode impedir, filha. O resgate que ela tem de vidas anteriores ainda é de extremo aborto, de vários abortos ela executados. cometeu vários. E ela precisa de passar por esta fragilidade. E não é procurando um apoio espiritual que ela vai se libertar desses compromissos. Ela precisa compreender que ela não tem o direito de impedir nada. E nenhum espírito a retornar à Terra. Ela já veio com esse propósito. Ela já veio preparada para que criasse formas de trazer espíritos necessitados para se recuperarem nesta terra. E ela está impedindo. Então eu é que não entendi completamente, depois fiquei nessa dúvida. Quando o Frei falou que ela iria incorporar. Por isso que ele falou que ela precisava incorporar, filho. E realmente eu acredito que tinha espíritos que queriam incorporar através dela. Mas o que aconteceu? Ela não deu permissão, ou ela não conseguiu, ela ficou nervosa? A filha estava insegura, amedrontada. Ela estava em pânico. Compreendeu? Sim. Foi isso. Porque a gente fez aqui um transporte, conduzimos vários necessitados, certo? Através da Rosa, né? Que deu essa oportunidade para eles. E mesmo assim a moça não estava bem. Tanto que ela continuou precisando da limpeza. Tá? E a gente não sabia que atitude tomar, porque a Rosa também já tinha incorporado vários, certo? E daí o aparelho é que veio e realmente eram tão fortes que parece que até para serem conduzidos através do aparelho estava difícil, né? Estava, filho. Não queriam se Porque era dominante naquele espírito. não queriam se desprender, né? É, filho. Então o nosso trabalho ontem foi muito rico. Muito. E ainda foi pedido, filho, para se orientar no salão. Ainda foi orientado ali fora para ela entender um pouco do que estava acontecendo Do que com estava ela. acontecendo, filho. Que ela não conseguiu entender tudo quando estava Aqui enquanto aqui estava dentro. incorporando, né? É. Outra coisa, irmão. Ontem o aparelho falou que a Rosa era para vir hoje, porque uma coisa ia acontecer. Não aconteceu? Não com ela, filha. Hum. Ela devia ter dado a oportunidade. Chegou Chegou no aparelho? o mensageiro. Aquele que chorava? E era para ser com ela. Na hora que o aparelho incorporou, eu senti muito forte perto de mim também. Aí eu comecei a chorar. Na hora que Na hora que eu incorporou tava aquele. chorando, eu comecei a chorar também. Passou essa energia também. Ele tinha alguma ligação com a Rosa? De alguma existência? Ela perdeu a oportunidade de compreender, filha. Não tem como entender agora. Não. Tem que esperar uma outra ocasião. Se assim for permitido.
eu senti que era alguém conhecido. Pelo nome você não conhece. Não. Sério, quer perguntar alguma coisa sobre ontem? Não. Ele não deu o nome da última existência. Verdadeiro. Ah, ele deu de uma outra existência. Ele deu de uma segunda existência anterior. Então a gente não iria, mesmo que ele falou o nome, não significou nada para nós, né? Mas Para os é nossos espíritos, talvez, né? todos os bons espíritos, todos aqueles que ali se faziam presentes, sabiam de quem se tratava. Uhum. E o porquê Ele veio. que ele veio. São oportunidades que se perdem muito nesta casa. E não compreende quais, às vezes, atitudes tomadas pela espiritualidade se faz ainda condenações desnecessárias, questionando a conduta de um ou de outro. É importante que quando a espiritualidade ela tem uma ação, ela tenha razão dos porquês. O senhor chegou lá onde eu queria. Como o senhor tem um nível de conhecimento muito mais elevado que a gente, assim eu entendo, não sei se eu estiver errado, pode me corrigir. Está errado, filho. Nós só podemos fazer, agir, falar com a permissão e a orientação dos nossos superiores. Sim. Qual seria o conselho da espiritualidade de luz para nós que ainda estamos aqui lutando para desenvolver o conhecimento, tentando errar menos? Qual o conselho seria da espiritualidade para nós? Filho, Encontrar um caminho. a casa, ela é riquíssima em orientação. A forma, a ação, como sentir, o equilíbrio, a determinação de fé, o amor, a humildade, a simplicidade, e não é aproveitada, filho. Escutamos hoje. Ainda tem limitações que não aceita chegar um que vem trazer uma mensagem de paz e de amor. Eu acho que a gente Como vocês desejam orientações mais detalhadas sobre como agir numa situação, numa frente dessas, filho? As orientações estão aí. O que está se passando, o que está se fazendo, o livro que está se estudando, já diz tudo. Pode falar, filho. Eu acho que nós ainda estamos achando que a nossa vida tem muito prazo para recuperar, né? Acho que a imaginação ainda não acordou. Que tem que ser logo, tem que correr. E que qual de vocês vão ficar para a eternidade, filho? Ninguém. Compreenderam? A gente entende que ainda tem muito tempo para isso, mas às vezes nem tem. Irmão, ontem a gente imaginava que quem iria atender as pessoas, os encarnados que estavam aqui, seria a Chica. E nem o aparelho não entendeu o porquê que foi o Frei. Hoje ele levantou essa questão. E o que eu pude responder para ele é: os que estavam aí precisavam conversar com o Frei. Por isso que ele veio. Não, filha. Não foi isso. Não. O Frei precisava orientar aquela que estava angustiada em desespero. E para não fazer diferença, ele atendeu todos. Ele atendeu a todos. Entendi. E o aparelho no qual Chica chegava não estava equilibrada ou adequadamente equilibrada. Ela foi se libertando logo depois que o Frei chegou. Ela começou a se harmonizar.
É porque foi falado que a primeira que deveria ser feita a limpeza seria ela. O ideal seria ter feito a limpeza no começo do trabalho? Não. Ou foi na hora da limpeza mesmo? Na hora da limpeza teria que ser a primeira, filha. Então, enquanto a gente estava dando o passe, tudo bem. Ou teria que ter feito a limpeza antes de começar os passes em círculo? O passe, filha, quando finaliza e tira todos os resíduos e afaste aqueles que estão ao redor. Então seria o último ato de uma oração, de um tempo de oração. Então, o certo seria, antes de começar o passe, fazer a limpeza na Rosa, depois fazer a limpeza na Érica, que é a moça, certo? E depois os passes. Isso, filha. Mais uma vez erramos, então. A gente precisa parar de achar que entendeu de uma forma ou de outra, filha. Está existindo muitos equívocos por causa disso. Mal interpretação, filha. E é preciso compreender que nem sempre o aparelho pode estar consciente para dar as explicações mais adequadas. E é muito importante. O aparelho não tem como explicar situações que a espiritualidade conduz a ele orientar a falar. Enquanto ele não estava consciente, né? E mesmo ele estando consciente, Muita coisa ele não lembra. ele não tem como te dar retorno, filho, de uma coisa que não foi ele que falou, que ele foi orientado a falar. É isso que precisa ter muita separação para não trazer equívoco para vocês e muito menos para ele, de não entender acontecimentos que ele fica sem saber o que pensar. E realmente ele ficou sem entender justamente essa situação do Frei vir, porque nós já tínhamos sido repreendidos de que ele não iria mais incorporar. Ele ia se manter afastado, fazer a orientação lá fora, orientado, e mesmo que atendesse aqui dentro, seria sob orientação. Mas daí ontem ele incorporou. Tá? Então, quando é assim, a gente parece que leva ao pé da letra uma coisa que foi dita e depois passa a não entender o porquê que foi diferente. Nada foi diferente, filho. Quando se tem uma pessoa extremamente desequilibrada e às beiras de um momento violento a si próprio, jamais a espiritualidade vai deixar de aqui estar para orientação. E era o caso. Certo. Então, essas mudanças podem acontecer qualquer dia que tiver muito desequilibrado, necessitando de ajuda. Tem. E o aparelho vai receber orientação, filho, mais próximo ao momento aos acontecimentos do dia. E ele se assentou e orientou. Estou errado, filho? Não foi isso que aconteceu? Foi mandado ele, né? Se assentar e esperar, né? Porque teria que orientar. E o objetivo foi alcançado? Foi amenizado, filho. Mas enquanto ela não compreendeu o que acontece com ela não aceitar, não está livre de uma violência consigo mesmo. Porque os espíritos são afastados, mas voltam. Volta. Ou outros, né? Isso mesmo, filho. Ô irmão, Pode falar, filha. semana passada foi falado que muitas pessoas saem decepcionadas daqui. Um pouco dessa decepção não seria justamente por causa disso? Que muitos vêm à procura do Frei. Chega aqui e não é o Frei. Filha, as pessoas não vêm à procura do Frei. E quem vem não precisa. Ele precisa entender que ele vem atrás de uma orientação espiritual.
Não é Chica, não é Frei, não é Gumercindo, não é peregrino, ou quem quer que seja, filho, que vai trazer aquele amparo a ele. Ele tem que estar aberto à espiritualidade que estiver presente. Está compreendendo, filho? E aqueles que se acham que ele tem que falar com o Frei, ele veio no dia errado. E ele veio em situações bem leves para poder fazer uma imposição dessas. Porque aquele que quer falar com o Frei, ele está vinculado mais ao médium até do que ao espírito. Exatamente, filho. E precisa compreender, não pode ter esse vínculo entre o aparelho e o mentor que se faz presente. Tem que entender que quando ele está prestando o serviço da caridade, ele apenas empresta a matéria. Ele está inconsciente. E é o mentor que vai dar as orientações. Através dele, mas é o mentor que faz as orientações. Mas pode ser outro mentor. E é isso que precisa compreender quando a espiritualidade ela é solicitado para que ela afaste, para deixar outros adquirirem mais segurança e que as pessoas que aqui vêm ter mais confiança. A gente percebe que quando são pessoas da família da Rosa, por exemplo, parece que elas não têm tanta confiança nos guias que utilizam a Rosa para orientar as pessoas. Então, aquela pessoa que fala, eu quero passar com o Frei, porque não acredito nas coisas que a avó Chica fala, ele não tem fé. Para que ela está aqui, filha? Se ela está querendo impor, quem era para querer impor? Uma pecadora, filha. Porque a gente sabe. Ela tem que estar aberta à orientação espiritual. E ela não está aberta? Não é aqui o lugar dela naquele dia, filho? Porque o sentimento não condiz com o que aqui vem buscar. Como o senhor falou, ela não está buscando uma orientação espiritual. Não, filha. Ela quer que aquele guia específico converse com ela. Porque ela acredita que aquele guia, filha, vai dar mais detalhes para a vida dela. E sabe mais do passado dela do que o outro. E não é assim, filha. Pode acontecer que ainda a parte de orientação, de mostragem do sentimento daquele que está se atendendo, ainda não está bem equilibrado nos iniciantes. Mas se isso não acontecer, como vai se preparar? Se não houver treino, não tem condição de fazer as coisas com perfeição, né? Exatamente. Isso é em relação ao médium, mas também em relação ao espírito. De todas as formas. Existe o médium também que gosta de se aparecer. Principalmente aqueles filhos conscientes. Que gosta de se mostrar. Compreendeu, filha? Sim. Então tem que tomar um cuidado muito, muito acentuado das duas bandas. Isso a gente já viu muito, né? Isso é muito constante, viu, filha? Mais uma perguntinha. Pode perguntar, filha. Sobre o mensageiro, era um pedido de perdão? Ô, filha, curiosidade. A oportunidade sua se afastou, filha. Perdeu. Não foi dessa vez. Mas vou falar uma para você, filha. Há quanto tempo está se falando que está chegando mensageiro e você não aceita? Quase toda terça-feira, né, irmão? Estou errado, filha? Não. O que você sente? Conta para nós, Rosa. Você sente a presença e você trava? Eu não sinto. Esse é o problema. Não é igual quando eu Mas não se entrega, né, filha? E não se entrega. A presença dos necessitados. Eu sinto. Agora, quando é um assim, eu não sinto. Só que a hora que ele chegou lá, eu senti muito forte. Eu senti que era comigo. Que era pra mim, né? Só que não falou. Ô, filha, confia mais.
Confia mais quando é falado para que você precisa se entregar. Se entrega mais, filho. Vai mudar você demais, vai mudar seu sentimento, vai te dar equilíbrio, vai te dar precisão, vai te dar entendimento, vai te dar força, vai te resgatar, filho. Vai te dar um caminho todo iluminado. Mas tem que aceitar, filho. Como ter fé? Você tem fé? Ou só tem fé da boca para fora, filho? Você está compreendendo o que eu estou dizendo, filha? Se entrega, deixa as coisas acontecer. Não põe o teu medo, não põe tuas inseguranças na frente, não. Que isso atrapalha essa integração, esse envolvimento. Compreendeu, filha? Mas está chegando minha hora. O aparelho começa a ficar rosnar aqui, viu? Que Deus abençoe vocês. Que a paz esteja no caminho de cada um. Mas se precisar de alguma questão, eu ainda fico do lado, viu, filho? Deus os proteja. Agradeça a Deus no final das orações a beleza da manifestação do dia de hoje. Foi um dia rico de demonstração daqueles que estão se evoluindo também no plano espiritual. Deus os abençoe.